Então, estamos gravando a nossa aula do dia 15 de abril, aula número 5. Então, uma dúvida aqui que a Cláudia Aguiar pergunta, uma dúvida de caráter, ela coloca uma dúvida de caráter cultural, é a dúvida número 11, lá do nosso grupo. Ela viajou pelo Oriente, viajou na Tailândia, e o Ramayana é uma obsessão nacional. O Ramayana, explicando para vocês, é um outro livro. É a história de Rama, e ele é considerado um Dharma Shastra. Dharma é um código, não de lei, de justiça nesse sentido, também é, mas um código de conduta, que inclui a conduta do rei, inclui a conduta do juiz, inclui a conduta do cidadão, do pai, do filho, etc, etc, etc. E a gente vai falar sobre isso. Então, na história de Rama, né, nesse livro que é o Ramayana, esses tópicos do Dharma são o filé do negócio, aquilo que aparece o tempo todo e que é o principal da história. Então, ela diz que lá na Tailândia é uma obsessão nacional. Aí ela fala, entretanto, no norte da Índia eu não vi isso. Né? E aí me pergunta se é assim. É assim, mas não só em relação ao Ramayana, em relação às outras escrituras também. Inclusive a dança indiana, o teatro, muitas vezes, eu diria até que predominantemente, gira em torno desses temas. E eles são apresentados em peça, é muito comum. É muito comum. Não só o Ramayana, né? Então é o Ramayana no meio de mais um montão de coisas. Um dos personagens do Ramayana, porque essa pergunta da Cláudia é interessante, porque essas histórias elas aproveitam fatos históricos. Então, como a gente tem, por exemplo, a obra de Shakespeare, né? Shakespeare conta aquelas histórias, conta o drama dos personagens, os romances, as traições, aquelas histórias todas, ambientadas em fatos históricos. Isso aqui é a mesma coisa que é feito tanto no Ramayana quanto no Mahabharata. E na história do Ramayana, o vilão vai para o mar, para o sul da Índia, para a ilha de Sri Lanka. Né? E dali a história se espalhou. Então, tem bases históricas nessa situação. Base histórica, né? Não estou dizendo que a situação relatada nos livros, que aquilo, tintim por tintim, seja história. Aquilo é o Itihasa. O Itihasa é justamente uma história construída em cima de fatos. Como a gente tem, né? No cinema e tudo mais. Ok. Não acredito. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, né? Sim. Maravilha. Show de bola. Então, depois eu vou fazer a verificação das dúvidas. Considerando, olha, a dúvida número 8, do Rafael Petit. Considerando que somos a felicidade e que não somos a nossa mente e o nosso corpo, o que mais somos além da felicidade? A felicidade é tudo? Então, essa é uma pergunta que vai ficar para mais adiante, a resposta. Agora, a felicidade é tudo? Como ele perguntou assim na lata, eu vou responder na lata também. Sim, é verdade que a felicidade é tudo, mas esse tudo, isso que é a existência, que sustenta a existência do universo, que o universo tem que ser feito de alguma coisa, né? Não é só felicidade, é também uma série de outras coisas que recebem nomes. A gente, com uma palavra só, não consegue definir. Existe uma limitação da nossa linguagem. E esse nosso processo de pensamento a respeito de nós mesmos, de pensamento a respeito do universo, é construído com base numa linguagem. E a gente tem que entender aonde a linguagem compromete a lógica. Tem hora que a linguagem, como a gente usa no dia a dia, ela é, vamos dizer assim, adaptada. Eu vejo o defeito da linguagem
entendo a lógica e a lógica supera a linguagem. Uma coisa que o método faz, e foi o que eu me apaixonei, é trazer a mente para o exame lógico daquilo que está sendo dito. A gente não está discutindo questões de fé, de crença, nada contra a crença de quem quiser ter crença, tenha à vontade. Inclusive, em alguns pontos aqui vai ter coisas que vai ser dito que é assim e que isso tem lógica, está de acordo com o sistema, mas que não são coisas verificáveis, né? Uma ou outra coisa não serão verificáveis, mas elas estarão em compatibilidade com todas as outras coisas que são verificáveis. Então, a gente vai fazer um exame dentro da lógica, não vai fazer um exame por crença, que aí nem merece o nome de exame, né? Então, a nossa mente vai adquirir uma capacidade que ela já tem. Adquirir não é uma palavra correta, não. A mente vai ter um aumento da capacidade de recusar aquilo que é ilógico. Isso vai ser muito legal a gente ver, por exemplo, eu não sei para vocês como é que eu apareço, aparece aí um senhor escrito Fernando. Vocês estão vendo aí o Fernando? O Fernando vem a ser o meu querido pai. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí, esse aí que deu, esse boa noite. E o Fernando mora, cuja presença me alegra imensamente aqui desse grupo, maravilha. O Fernando mora no 13º andar de um edifício em Niterói, meu pai. Imagina que uma pessoa chega para a gente e fala assim, olha, o vizinho de cima, ele mora no 1302, o vizinho de cima do 1402 está criando um rinoceronte em casa. Trouxe lá da África e tem um rinoceronte adulto em casa. Um rinoceronte adulto, cara. Lá para ser um cachorro, um gato, um papagaio, né? Um lagarto daquele, tem gente hoje tendo lagarto, né? Então, como um rinoceronte que pesa, sei lá, 1 tonelada, talvez mais, chegou no apartamento 1402? Como? Pela janela, içaram o rinoceronte? Só pode, né? Veio de helicóptero, talvez. E ninguém viu. Um helicóptero discreto. Ficou do lado do prédio o helicóptero, o rinoceronte ali, os caras pegando. Passou pela janela, o rinoceronte passa pela janela? Custa crer. Ou seja, deve ter quebrado a janela. Todos esses pensamentos são a mente recusando essa ideia. A mente recusar essa ideia quer dizer que essa ideia tem implicações que a lógica da mente não aceita sustentar. Então, eu não fui lá no 1403, eu não sei quem é o dono, se é dona, se é pessoa idosa, se é jovem, mas não me diz que tem um rinoceronte adulto lá. Eu nem vou lá, não vou me dar o trabalho de bater lá na porta e a senhora tem um rinoceronte adulto, é verdade? Não vou pagar esse mico. A mente adquire a capacidade de compreender a lógica e de recusar aquelas coisas que não atendem à lógica. Olhando para si e olhando para o mundo. A gente vai ver isso aí. Tem alguém que está com o microfone aberto ainda. Deixa eu ver aqui. Puxa, eu estou com alguma coisa na garganta. Aí daqui a pouco a gente vai abrir para a pergunta depois da aula. Ok? Então, já que eu mencionei meu pai aí,
que é uma alegria muito grande. Uma vez eu viajei a serviço para São Paulo e fiquei num hotel que tinha um livro que continha extratos de ensinamentos de Buda, que Buda também não deixou nada escrito, né? Vários desses mestres fizeram isso, Jesus também, outros aqui registraram. E aí, Buda teria dito que o maior ato de gratidão que alguém pode ter é transmitir o ensino para os seus pais. Então, estou podendo ter esse ato de gratidão e me alegra muito. Então, aproveitar e agradecer aqui também ao mestre Carlos, que sempre me impulsionou, me ensinou, me acolheu com carinho. Agradecer ao padrinho Fernando Tavares, agradecer ao padrinho Júlio, à madrinha Angélica, pessoas que sempre compartilharam comigo tudo de bom que eles puderam, né? Sempre. E agradecer também a presença aí do padrinho Ricardo e da madrinha Bianca entre os alunos, o que é muito legal. Então, se as dúvidas se acumularem, gente, a gente vai marcar uma aula de dúvidas e quem não puder assiste a gravação, não tem problema, tá? Não tem perigo. Então, eu vou agora fazer o mantra para a gente iniciar a aula. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadi Tamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Ana Shrimannoti Bhisi Dasadanam. Om Mahaganapataye Namaha. Vou tirar isso aqui. Se vocês ficarem mudinhos ao final é porque eu esqueci de colocar o fone de volta, que nem no outro dia. Bom, então, fazendo uma revisão do que a gente viu até agora, a situação é que Arjuna, um príncipe, um grande guerreiro, um grande estrategista, um grande comandante, ele, juntamente com seus irmãos, perderam o reino num jogo. Rapidamente agora o resumo. Foram exilados e após 12 anos no exílio, vivendo na floresta, e mais um ano vivendo incógnitos em algum lugar, onde eles não poderiam ser descobertos, eles retornam e, conforme havia sido combinado, eles retornam para reassumir o seu reino. Entretanto, Duryodhana, que era aquele que estava exercendo o poder, vamos dizer assim, seria uma espécie de príncipe regente dentro do termo que a gente adotou aqui no Brasil em situação semelhante. Duryodhana fala: de jeito nenhum, não saio daqui nem morto, nem que a porca torça o rabo. Vocês vão procurar a turma de vocês em outro lugar. E eles tentam negociar através de Krishna. Falam: Krishna, vai lá e negocia, porque ele não quer entregar. E Krishna vai lá e o Duryodhana se recusa. E Krishna tenta. Então, olha, dá um estado para eles, o estado mais ruinzinho. Não. Dá então um distrito. Não. Dá então uma vila com 5 casas. Não. Então dá uma casa com 5 quartos. Não, não dou nada. Não dou nada. Eles, se quiserem algo aqui, eles vão ter que tomar força, né? E assim foi. Assim, os Pandavas, que são esses irmãos, filhos de Pandu, dentre os quais está o herói da nossa história, Arjuna, que é o nome dessa nossa turma. Nossa turma tinha que ter um nome lá e é a turma Arjuna. Vocês vão ver que mudou, inclusive, lá no site a ilustração. A ilustração agora é Arjuna no carro de batalha, carro sendo conduzido por
por Krishna, e Arjuna e seus irmãos então veem que não tem outra maneira, que a única coisa que resta para que eles possam recuperar o trono e o reino que é deles por direito vai ser através de uma guerra. Mas isso não é tudo. Não era só uma questão de recuperar o trono que havia sido ilegitimamente usurpado, né? Bom, usurpação sempre é ilegítima, mas foi perdido num jogo roubado. E depois eles ficaram sabendo disso. Havia também a questão de como o reino estava, porque Duryodhana era um tirano, era corrupto, era injusto, era ladrão, era assassino, né? Então o reino vivia um momento de terror, em que ele exercia o poder com brutalidade, aniquilava aqueles que lhe faziam oposição, aterrorizava as pessoas, violentava mulheres. O cara era o rei, podia ter a mulher que quisesse e ainda assim procedia dessa maneira, de tal modo que era um momento sombrio que era vivido, um momento sombrio. E a situação então é de tal forma que não é só para que o trono pudesse ser recuperado, mas era uma questão de livrar as pessoas daquilo que elas estavam vivendo, né? Livrar as pessoas daquela opressão, daquela exploração, daquela injustiça, do empobrecimento que o reino vinha vivendo, né? E então a guerra se tornou não só inevitável, como já desejada. Já desejada. Uma das coisas que a gente aprende nesse estudo, amigos, é que, inclusive, eu agradeci aos mestres, né, aos padrinhos e tal, e também vários amigos aqui no curso, e vários amigos novos, né? Legal que o curso tem um monte de gente. Seria tão legal se, de alguma maneira, a gente pudesse se conhecer. Eu olho no WhatsApp lá e algumas pessoas não têm nem a fotinha, né? Então, vejo pessoas do Acre, do Amazonas, do Distrito Federal, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul e a maioria aqui do Rio de Janeiro, né? Então, muito legal. Agora, era uma questão, então, de tomar o reino. Tem que ser tomado. Essa situação de injustiça tem que chegar ao fim. Injustiça conosco, Pândavas, e injustiça com o povo, tá? Era obrigação do rei estar protegendo o povo, né? E como eu ia dizendo, a gente nesse estudo, uma das coisas que acontece é que a gente entra em paz com as nossas emoções. A gente aprende que as emoções não surgem à toa, e uma das coisas que é desligada na nossa mente, desligada, é como se você tirasse a bateria, e que é fonte de grande sofrimento para nós, é um processo interno que existe de condenação das emoções. Muitas emoções eu não sei por que surgem, algumas eu consigo saber, agora, nenhuma emoção está errada. Nenhuma emoção está errada. Por mais difícil que a emoção seja, a gente desenvolve uma habilidade de viver a emoção e de descobrir qual é o impulso que aquela emoção está me dando. Então, nesse momento, os Pândavas estão ardendo de raiva. Vocês já viram uma pessoa chorar de raiva? Menino, quando briga, às vezes chora de raiva, né? Às vezes a situação é tal que o mecanismo que se tem para extravasar aquela emoção é o choro, de raiva. A pessoa treme, a pessoa trinca os dentes, a pessoa rosna, faz cara de fera. Esse era o estado de espírito dos Pândavas, porque a situação dava raiva, dava raiva. Nós vamos lutar uma guerra agora. E como lutar uma guerra sem raiva? Isso não existe, né? Isso não existe. É igual o boxeador que vai lutar, sobe no ringue, aí acerta um, acerta dois, acerta três golpes no oponente, o oponente começa a sangrar.
e ele fica, ai meu Deus, coitadinho, tá sangrando. Bicho, vai para casa. Não se mete nessa situação. Se você vai subir no ringue, vai dar um soco no cara e vai ficar, ai, coitadinho, o cara vai acabar com você. Vai para tua casa, fica lá. Faz um cuscuz para você comer, uma canjica, um sanduíche, fica lá vendo Netflix. Treina boxe, vai treinar boxe, mas não sobe no ringue para competir com alguém com peninha. Né? Então eles não estavam com peninha, eles eram guerreiros preparados, treinados, educados a vida inteira para saber que muitas vezes é necessário que você lute uma guerra, é necessário que você lute batalhas, e que a batalha não é um lugar para um coração fraco. Não é uma hora para que você tenha suspiros. Até mesmo a compaixão tem hora. Né? Isso é ensinado, isso talvez o que eu vou dizer para vocês aqui seja bastante chocante, mas, como eu falei para vocês, né? Esse curso fazia parte dele, a gente ouvir coisas que nos fariam pensar. Mas uma das coisas que é colocada como sinal, colocada nas escrituras como sinal da decadência de uma sociedade, é quando as pessoas têm pena daquele outro que está matando eles. Então, vem lá o bandido, ah, coitadinho, é uma vítima, coitadinho, é uma vítima. Né? Nós já estudamos a relação de causa e efeito, nós estudamos que do limão só pode vir o limoeiro. Se ser pobre fosse causa de ser criminoso, todo pobre era criminoso. Respondendo uma pergunta do Sérgio também, que ficou para trás. Né? Se pobreza fosse causa de crime, todo pobre era criminoso. E o que a gente vê é o contrário, que os pobres dão show de esforço, de solidariedade, de ajuda entre eles, de resiliência, de fé, de trabalho. Né? Então, essa clareza era para eles terem. Né? E o que a gente vai ver na história, que hoje a gente vai ler o verso, a gente vai começar a ler alguns versos, não vou ler tudo como se faria numa aula normal, vou ler alguns versos, vou contar para que não fique pesado. Né? Mas o que acontece, e que a gente vai poder estudar no detalhe quando chegar nesses versos, é que quando chega lá, na hora H, quando eles estão, e foi aí que a gente chegou até a última aula, quando Arjuna, junto com Krishna, estão no campo de batalha, chega um momento que Arjuna diz para Krishna, nesse estado de espírito de não aguento mais esperar que essa guerra comece logo, vamos destruir esses inimigos, vamos acabar, essa história acaba hoje. Essa história acaba hoje aqui. Então ele pede para Krishna para levá-lo para frente no meio ali, né, onde a batalha vai ser travada, que está um exército num canto do campo, o outro no canto do campo. Aí sai aquele carro lá de trás, o carro de Arjuna era um carro especial, que ele tinha recebido também dos Devatas, e era um carro todo dourado, tinha uma bandeira laranja em cima, todo mundo sabia que aquele era o carro de Arjuna. Né? Aí todo mundo vê, a Arjuna está vindo, aí o pessoal já fica naquele desconforto, porque a Arjuna era muito sinistro, era muito sinistro. Arjuna era o único guerreiro capaz de lançar uma flecha a uma distância que eles falam lá, a medida, mas lá longe, lá longe, lá longe. Né? Os exércitos têm que se aproximar para fazer o combate. Né? E antes, isso só vai acontecer, não vai acontecer na Gita, nem na Gita toda, até o 18º capítulo, só vai acontecer depois. Antes que a batalha comece, Arjuna vê lá no outro exército seu avô, que a gente já vai falar sobre ele, Bhishma, e Arjuna lança uma flecha. E a flecha vem, cruza todo o campo de batalha e cai certinho no chão, aos pés de Bhishma. E Bhishma, seu avô, sabia que só Arjuna era capaz de disparar uma flecha tão longe. Então, aquela flecha era Arjuna fazendo Namaskaram para Bhishma antes da batalha. Namaskaram é uma saudação que o aluno faz ao mestre, que o filho faz ao pai, faz ao avô, que a gente faz àquela pessoa que a gente respeita muito, aonde ou a pessoa se ajoelha,
ou se deita diante daquele que recebe o Namaskara e a gente coloca as mãos nos pés, né, dessa pessoa. Então, com a testa no chão, você coloca a ponta das suas mãos na ponta do pé da pessoa. Então, lá no ashram, por exemplo, todos os dias de manhã, a gente faz Namaskara com o professor após a meditação. Tem a puja, que é uma oração, tem a meditação. Você levanta da meditação e faz Namaskara para o professor. E quando acaba as atividades do dia, antes de você se recolher, você faz Namaskara para o professor. E faz também para o seu pai, para a sua mãe e tal. Então, Arjuna faz esse Namaskara para Bhishma antes da batalha começar. Agora, no momento, e por que é importante eu dizer isso para vocês? Porque a Arjuna vai entrar num conflito muito grande nesse momento. Quando Krishna, que é o mestre, que é a vida nos coloca diante de situações difíceis o tempo todo, né? Quando Krishna conduz o carro e para no meio do campo de batalha e que Arjuna olha, ele vê diante dele pessoas conhecidas, né? E ele entra em agonia. Ele entra em agonia porque ele se dá conta da destruição que aquela guerra vai provocar. Ora, que guerra que não provoca destruição, né? Guerra é sinônimo de destruição. Guerra talvez seja o maior exemplo de destruição. O homem consegue produzir uma destruição maior do que a natureza. Se você pensar num tsunami, se você pensar num grande terremoto, na erupção de um vulcão, as guerras são muito piores. A única coisa que me ocorre pior do que uma guerra é um meteoro cair no planeta. Fora isso, em segundo lugar, pelo menos, vem a guerra. Então, a guerra é destruição. Ele não havia pensado que era destruição? Claro que ele havia pensado, mas só naquele momento que ele se dá conta de que do outro lado estão pessoas conhecidas, né? Ele olha o exército dele e vê, meu Deus, eu trouxe essas pessoas aqui para elas se matarem mutuamente, meus familiares, né? Para trás, as pessoas que confiam em mim, que não me abandonaram, que defendem o Dharma, defendem a justiça, o que é certo, né? E aí vem aquela palavra, né? E agora? E agora? É a palavra que vem na mente de Arjuna, porque tudo que a gente viu até agora foi introdução para que a gente pudesse examinar o processo mental de Arjuna enquanto ele vive essa situação, né? Agora, exatamente qual é a situação que Arjuna está vivendo? Vamos entender isso. Vamos entender. Antes da gente fazer a leitura dos versos e prosseguir daí em diante, né? Arjuna está numa situação em que tudo aquilo que ele entendia como sendo fonte de felicidade vai ser destruído. A situação de Arjuna é: meu Deus, estou olhando aqui um exército comandado por meus familiares. Ele olha, caramba, olha aquele cara, é o filho do capitão da guarda, caramba, como cresceu, e ele vai quase que dar um adeuzinho, e caramba, eu vou matar ele, senão ele vai me matar. A situação é essa. A situação é essa e não dá para fugir dessa. Eu contei, fiquei pressionado pelo tempo, e contei para vocês na última aula a batalha dos franceses com os ingleses lá na Guerra de 100 Anos, de Azincourt, né? Para vocês terem uma ideia, as forças francesas eram muito superiores às forças inglesas, numericamente, equipamento, cavalaria, alimentação, os ingleses estavam famintos, saúde, os ingleses estavam, havia uma moléstia, uma diarreia, os caras estavam mal, haviam perdido os cavalos, né, como eu falei. Então,
quando os franceses atacam, eles atacam com cavalaria primeiro. E a cavalaria vem naquele lamaçal, vocês lembram disso? E a cavalaria é repelida. E os cavalos saem, cavalo não é motocicleta, né? Cavalo pensa, tem um pensamentozinho lá, e os cavalos vêm desbaratados e se lançam contra os soldados franceses, vindo declive abaixo, né? Então, os franceses já ficam com a moral abalada por aquilo e recebem a ordem de atacar. E atacam e são derrotados. Eles relatam que os franceses chegavam lá já exaustos de atravessar aquele campo, sendo flechados na lama, muitos caindo e sendo pisoteados na lama. E quando chegavam lá, estavam com a couraça, com as armaduras e tal, mais pesadas ainda por causa da lama, e ali eram abatidos. E aí, o que aconteceu? Mandou-se a segunda onda de infantaria, também derrotados. Pra vocês terem uma ideia, chegou um ponto que os franceses... Olha que situação! Chegou um ponto que os franceses se rendem. Chegou um ponto que eles se renderam. E aí, exaustos, exauridos, aquela situação horrível, os corpos amontoados no lamaçal, e aí eles se rendem para os ingleses. E a situação era a seguinte: tinha mais francês se rendendo do que inglês para tomar conta deles. Olha a situação de campo de batalha. Sendo que os franceses estavam exaustos, haviam se rendido, e o chão onde eles estavam estava coalhado de armas. Coalhado de armas. E eles tinham mais gente, com todas as perdas que sofreram, mais gente do que os ingleses. Olha que situação. Aí o rei inglês dá a ordem de matar os prisioneiros. Porque senão os prisioneiros vão matar eles, cara. Não pode deixar eles descansarem. Na hora que eles descansarem, a gente não vai saber o que eles estão falando. Que eles se derem conta que agora eles estão aqui, eles vieram cansados que atravessaram esse campo debaixo de uma chuva de flecha. Agora eles estão aqui descansados, é só eles abaixarem e pegarem a arma. A gente está frito, mata eles. Aí os nobres ingleses não aceitaram a ordem do rei, porque era contra o código da cavalaria. Como é que eu vou matar um cara que se rendeu? Não, ele ou é meu escravo ou eu vou pedir resgate por ele, mas ele deve ser poupado. Não está certo matar. Realmente, por um lado não está certo, mas eles vão matar a gente, é uma questão de minutos, é só deixar eles descansarem mais um pouquinho. Então o rei falou, olha, então eu vou matar vocês. E aí os caras obedeceram e massacraram os prisioneiros franceses. E aí o detalhe é o seguinte, não sei se vocês se lembram, a superioridade francesa era de tal monta que havia um terceiro contingente, também superior ao total de tropas inglesas, para o qual eles não fizeram plano nenhum. E ainda tinha mais tropa francesa chegando. Não sei se vocês lembram disso. E aí, meu irmão, a essa altura os ingleses já estavam exaustos, as flechas já tinham se acabado, eles estavam catando as flechas. E aí o rei inglês, Henrique V, faz o seguinte, chama um nobre e manda o cara como emissário, vai lá com bandeira branca e o cara dá a seguinte mensagem do rei para os franceses: a situação é a seguinte, os companheiros de vocês estão mortos. Pela misericórdia do rei, a vocês é dada a chance de se retirar agora, ou nós vamos atacar vocês. Os caras já viram a cavalaria ser derrotada, viram a primeira onda de ataque ser derrotada, viram a segunda ser derrotada, viram os prisioneiros serem passados ao fio da espada. Sensatamente, mas equivocadamente, olha que interessante, sensatamente, mas equivocadamente, o que eles fazem? Se retiram. E é uma grande vitória dos ingleses, né? Agora, olha a situação de Arjuna. A situação de Arjuna é... Ele olha para ali e vê o filho do capitão da guarda. Aquele rapaz brincava comigo, caramba. Há 13 anos que eu não via, olha ele. E agora eu vou ter que matar ele. Ou talvez ele me mate, ou mate meus primos, ou mate meus irmãos. Ele olha pro outro, caramba, aquele era o ferreiro do palácio. Aí vê o cara todo desajeitado com a couraça, porque o cara não tinha treinamento de guerreiro, não tinha idade mais, mas Duryodhana não quer saber.
todas essas preocupações, todos esses desconfortos que estão passando pela mente de Arjuna, não estão passando pela cabeça de Duryodhana. Duryodhana quer ganhar, quer manter o reino e ponto final. Depois, ver como é que ficou a situação da guerra. É que eu vou ligar a tomada aqui. Arjuna olha e vê diante de si seu mestre de armas, Drona. Drona era um grande mestre, era um grande guerreiro, e os filhos de Drona tinham ciúme de Arjuna, porque Arjuna era a glória de Drona. Aonde Arjuna chegava, Drona era também honrado, era mencionado, aluno de Drona, né? Porque ele era o maior arqueiro, ele era o maior arqueiro de pé, ele era o maior arqueiro montado, ele era melhor em precisão, em distância, né? Então, Arjuna era incrível, e isso tornava Drona incrível, né? E Arjuna vê ali Drona, e Drona olha para ele, não desvia o olhar não, e eles se olham, e essa é a situação. Essa é a situação de Arjuna. Ele vê, caramba, eu vou matar meu mestre, vou ser morto por meu mestre, vou ver meu mestre matar meus irmãos. Ele olha mais um pouco para o lado e vê Bhishma. Bhishma era o avô deles todos, né? Com Bhishma, que era o avô, Arjuna aprendeu a ser pai. Arjuna tinha um filho que vai morrer na batalha, o filho de Arjuna. Arjuna tinha um filho de 19 anos. O filho dele vai morrer na batalha. E vai morrer de uma maneira bastante simbólica, porque ele estudou as escrituras de combate, mas não estudou até o fim. Então tem uma hora que os Kauravas, os inimigos, né, os caras maus, entram numa determinada formação de batalha. E aí precisava entrar ali e lutar por dentro. E aí ele fala, olha, eu sei entrar, mas eu não sei sair. E os outros que estavam junto falam, não, você entra, começa a atacar por dentro que a gente rompe por fora. E ele entra e os caras mudam a formação. E ele é morto lá dentro, né? Então, com Bhishma, Arjuna aprendeu a ser pai. Aprendeu a ser pai de uma maneira maravilhosa. Que Bhishma educava e ensinava a educar. E como é que Bhishma fazia? Só dos netos ali eram 100 filhos do Dhritarashtra e 5 filhos de Pandu, 105 netos. Bhishma ensinou eles a ler. Você já imaginou ensinar 105 netos de idades diferentes? Normalmente é a mãe que ensina. No caso deles foi Bhishma. Bhishma ensinou eles a ler, ensinou a escrever no colo. No colo. Todo dia. Pegava aqueles netos e todo mundo aprendia a ler e a escrever no colo do avô. Olha que coisa bonita, né? E Bhishma ensinava e dizia que como é que se cria a criança, como é que se faz? Com insistência amorosa. Ou, nas palavras do Swami Dayananda, consistência amorosa. Onde você vê o que a criança precisa, você vê que às vezes você precisa desagradar, que às vezes a criança quer brincar, que às vezes a criança quer ficar à toa, que a criança não quer arrumar, que a criança não quer fazer aquilo que você sabe o que é bom, você sabe o que você gosta da casa arrumada, você quer que a criança estude, você quer que a criança respeite, você quer que a criança trate os mais velhos com educação. E o que o adulto faz? Traz isso para a criança consistentemente. Repete consistentemente, amorosamente. Se importando. Por exemplo, em relação ao estudo,
Ó, tem que estudar isso aqui, estuda isso aqui. Não, você senta, vê junto, revê. Se faz bem feito, faz o elogio. Se não está bem feito, vê o que pode fazer melhor. Assim, a criança consistentemente recebe do pai, recebe da mãe, recebe do avô aquilo que é o correto. Consistentemente ela vê que o pai, a mãe e o avô não vão arredar pé do que é correto. Não vão desistir daquilo que é bom para ela, mesmo que dê trabalho, mesmo que ela queira brincar, mesmo que ela queira ficar de preguiça, ver televisão, ficar no sofá, não queira arrumar, não queira tomar banho, etc, etc. Então, consistência amorosa e se importando, chegando junto. Então, esse era Bhishma, né? Quando acaba a batalha, Bhishma está todo flechado, está numa cama de flecha. Ele foi flechado por trás, todinho, e está deitado assim em cima das flechas. E aí ele tinha feito muita meditação, tinha feito muitas disciplinas, e ele tinha adquirido o poder de determinar o momento da morte dele. Não que ele não fosse morrer. Em algum momento ele ia morrer, mas ele tinha o poder de suspender a morte até ele dizer, agora sim. Então, o Bhishma, ele lutou no deserto, no exército dos Kauravas por aqueles compromissos que a pessoa vai assumindo, faz uma concessão aqui, recebe uma honraria, recebe uma posição, vai ficando. Quando ele vê, já está todo comprometido. Uma guerra que eles não acreditavam que jamais viria, porque eles achavam que o Dhritarashtra ia deixar o trono e que quando a coisa começou a ficar com um cara de conflito, eles achavam que os Pandavas iriam se retirar, porque como é que iriam enfrentar Dhritarashtra, que tinha um exército tão poderoso e o apoio de tantos reis. Então ninguém acreditava nessa guerra de verdade. Mas, quando teve a guerra, essas pessoas cumpriram a sua palavra, mesmo amando os Pandavas, mesmo sabendo que aquilo não estava certo, pelo emaranhado de barganhas e de comprometimentos, essas pessoas foram, sem o coração inteiro. Imagina você ir para uma guerra dividido. E assim eles foram, divididos. Divididos. E Arjuna olha e vê Bhishma. E olha e vê, é Bhishma, é meu avô. Como eu vou matar meu avô? Então, ele olha e fala, cara, eu vivi para talvez ver meu avô matar meus irmãos. E ele se lembrava deles pequenos, brincando, e estudando, e aprendendo sânscrito, e aprendendo a cantar as escrituras com o avô. E agora está o avô ali de arma, de coraça, e ele também, e eles se olham, e o coração gela. E até mesmo respirar se torna uma dor. E os olhos ardem, a boca seca, os joelhos tremem, a pele parece queimar e se cobre de suor. E Arjuna, então, fala, não, eu não quero essa guerra. Eu não quero essa guerra. Essa é a situação que a gente vai estudar em detalhe a partir de agora, e que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de estar com um amigo muito querido, que também trabalha no local que eu trabalho, e que está passando uma série de dificuldades, a gente tem medo de ficar sem aposentadoria, uma série de coisas. Aí a gente conversando sobre as coisas que estão acontecendo e sobre o que possivelmente vai acontecer para frente, esse amigo me falou assim, cara, como a gente vai ser feliz nessa situação? Olha que pergunta sensacional essa pergunta. Essa pergunta é de uma pessoa sofrida, ele estava muito sofrido, estava com dificuldade. Agora, é uma pergunta de uma pessoa
que está conseguindo pensar em si, está conseguindo estar em contato consigo. E essa expressão que eu estou escolhendo pode parecer estranha, mas tem pessoa que passa por emoção fortíssima, você pergunta para a pessoa o que ela está sentindo, ela só consegue dizer, estou bem, estou mal. Tem outro que diz assim, não estou sentindo nada, e está chorando. Já vivi isso, de conversar com a pessoa chorando, e eu perguntando, mas o que você está sentindo? Nada. E chorando. Como é que a pessoa está chorando e não está sentindo nada? É a dificuldade de entrar em contato com as emoções. Esse julgamento que a gente tem das emoções é um chicote que, aos poucos, vocês vão ver a monstruosidade que é dentro da nossa mente. Aí é bom que, quando a gente consegue ver, a gente consegue também começar a esvaziar, a tirar o chicote da mão desse monstrengo. Ele fica desarmado. Então, esse amigo perguntou, como ser feliz agora? Como ser feliz numa situação dessa? Como? Olha que pergunta maravilhosa desse amigo, desse colega. O que ele está dizendo é o seguinte, essa situação que nós estamos vivendo, essa conjuntura de reformas, de leis, essa nova conformação do órgão, é muito diferente da ideia que eu tenho na minha mente de como as coisas deveriam acontecer para que eu fosse feliz. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Isso que está acontecendo é muito diferente do que eu quero que aconteça. É muito diferente. É diferente a um ponto que eu não consigo me imaginar vivendo isso e sendo feliz. Né? Essa é exatamente a situação de Arjuna. E a situação de Arjuna, as circunstâncias que ele vive, as relações em que ele está inserido, as emoções que ele vai ter, a maneira como ele vai viver as emoções, é para a gente pensar na nossa vida. Para a gente pensar nas situações de dificuldade que a gente já viveu, nas perdas que a gente já teve. Que perdas? Pessoas que partiram porque morreram, pessoas que partiram porque houve uma separação, coisas que eu perdi, coisas que eu achei que eu ia conseguir conquistar e que, quando eu estava quase lá, aquilo mudou. Enfim, nem tudo são flores, como se diz. Né? Agora, se eu olho para a situação e pergunto como eu posso ser feliz, né? Como eu posso ser feliz, isso significa que, na minha mente, o que existe é, se as coisas que eu desejo acontecem, aí eu sou feliz. Se as coisas que eu desejo não acontecem, se o que acontece é diferente disso, é muito diferente, eu não sou feliz, não tem como eu ser feliz. Não tem como eu ser feliz aqui nessa batalha terrível. Não tem como eu ser feliz tendo pago 31 anos de contribuição e agora não vou me aposentar. Eu vou aposentar como se eu tivesse pago 1/10 do que eu paguei. Como ser feliz? Quando a pergunta é como ser feliz, isso quer dizer como essa situação vai me fazer feliz. Essa situação não vai me fazer feliz, eu não gosto dela. Estão entendendo? Essa é a construção que tem na mente. E que está equivocada. O que Krishna vai ensinar para Arjuna, e vai ser um ensino que vai pegar 18 capítulos, a gente vai ter aqui uma ideia do processo mental de Arjuna, para que a gente pense. Né? Arjuna vai receber de Krishna o ensino de que, olha, você está muito enganado. Você está muito enganado, para começar, quanto à felicidade. A felicidade não está vindo de fora, não está vindo das circunstâncias. A felicidade é você. E você não sabe disso porque você tem uma noção errada sobre o que você é. Não sobre quem você é, sobre o que você é. Aí a gente já tem, surgindo no grupo, perguntas boas e que a gente vai responder quando a gente chegar nesse ponto do texto. E uma pergunta boa que tem é a pergunta, se eu não estou enganado, deixa eu achar ela aqui rapidamente. Pergunta número 3, do Lucas
Figueira, que ele pergunta assim: uma vez entendido que os objetos do mundo não são causa e nem efeito para a felicidade, afinal a nossa natureza já é a felicidade, qual a atitude que devemos ter diante das buscas, conquistas no mundo, para que não se torne vazio e sem sentido, já que a razão que nos leva a tal é a conquista da felicidade por meio das coisas? Olha que pergunta linda, né? Pô, eu estou querendo me formar em engenharia, o rapaz lá, quando passa no vestibular, aí depois, não, estou querendo fazer o doutorado, estou querendo passar pela experiência de morar em outro país, estou querendo me casar, estou querendo ter filho. Tudo isso tem um combustível que movimenta o ser para alcançar essas coisas. Por quê? Alcançando essas coisas, eu terei felicidade. Ou seja, de novo, eu tenho uma descrição na minha mente de como as coisas devem ser para que, então, eu tenha uma vida feliz. Para que eu seja esse pleased self que o Swami Dayananda fala, ou seja, esse eu agradado. Porque quando eu estou agradado, eu gosto de mim. Né? Eu gosto de mim quando eu estou agradado. Né? Essa pergunta é, puxa, a minha vida é uma sequência de esforços para construir as situações que vão me agradar. Essa é a pergunta que o Lucas está colocando, com outras palavras. Entretanto, se eu descubro que a felicidade sou eu, por que eu vou fazer as coisas na vida? Né? Então, esse ensinamento tem também o nome de Viveka. Viveka quer dizer discernimento. Discernimento. Ou seja, eu vou ser capaz de ver que em alguns pontos eu tenho coisas enfeixadas, emboladas, que eu tratava como se fosse uma coisa só, mas na verdade não são. Então, até hoje eu tratei a felicidade como sendo igual à satisfação dos desejos. Porque essa parece ser a minha experiência. Essa é uma explicação razoável para a minha experiência. Quando eu examino mais, e como eu falei, se vocês chegaram atrasados, não assistiram às dúvidas, eu sugiro que assistam, a mente, com esse estudo, vai adquirindo a capacidade de pensar direito. Falando a verdade, é isso. Tá? Vai adquirindo a capacidade de pensar direito e de largar aquilo que se mostra ilógico. A felicidade como fruto das experiências é uma coisa ilógica, não é verdade? Não é verdade. Né? E, como eu falei para vocês, vamos ver se vai ter interessados, a gente vai fazer, mesmo que seja com uma pessoa, a gente vai fazer. Então, não se preocupe. Tá? Até porque eu faço todo dia mesmo, só vou ligar a câmera. Quando a pessoa medita, ela passa a ter a experiência da felicidade sem objeto nenhum. Você está comendo pizza, comendo jaca, vendo o time dela dar de 4-0 no adversário, etc, etc. Casando, né? Recebendo declarações de amor, bombons e flores, nada disso. Você está só sentado respirando. Só está ali se mantendo vivo. Não está nem vendo nada porque está de olho fechado. E está feliz. E está em paz. Né? E está se amando. Porque está feliz e está em paz é muito bom. E quando eu estou feliz e em paz, eu me amo. Eu me amo. Né? E, erradamente, quando eu não estou feliz e estou em paz, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ciúme, quando eu tenho medo, quando eu tenho ansiedade, eu não me amo e quero que aquilo passe. E essa é uma atitude equivocada, porque eu entendo que aquilo tudo é o oposto da felicidade, e não é assim. Então, Arjuna tem essa confusão toda na mente. E está diante de si ali de uma situação em que isso, que é essa descrição das circunstâncias para que eu possa ser feliz, o professor Jonas, ele usa uma expressão que eu gosto muito, é o script. Tá? Como se a vida fosse um filme, como se eu fosse o diretor, eu tenho um scriptzinho do que vai acontecer. Ah, que moça bonita. Ela vai chegar e vai dizer, nossa, você é bonito. Né? Eu vou perguntar, mesmo careca? Ela, não, careca é mais bonito ainda, não quero nem que tenha cabelo. É mais bonito careca. Né? Esse é o script. Fantasia. Fantasia. É um monte de fantasia. E a vida pega e rasga o script até a pessoa entender que não é assim. Que muito raramente a vida vai acontecer de acordo com o teu script. Muito raramente. E quando acontecer, é só um instantinho, já vai mudar.
né? Igual o cara que está comemorando, vocês lembram disso? O título do seu time, a mulher recebe uma ligação e fala para ele: mamãe está vindo passar um mês conosco. Tá bem, meu amor. Que bom. Tem que falar que bom, né? Isso é só piada, tá? Minhas sogras foram maravilhosas, com exceção de uma, mas tudo bem. Ampla maioria maravilhosa. Então, a Arjuna está na situação igual esse amigo do trabalho que eu falei para vocês, que fala: cara, como a gente vai ser feliz nessa situação? Né? Combinando previdência, perda de aposentadoria, criminalidade no Rio, morrendo mais gente no Brasil do que na guerra na Síria, e ninguém fala nada. Aliás, agora está esse escândalo da Covid, tudo bem. Agora, a criminalidade sempre matou muito mais gente e a imprensa nunca fez escândalo. Né? Como é que pode? Está certo isso? Parece que é para as pessoas se acostumarem a ser mortas. Porque é sempre normal. Nunca, ninguém se indigna de ser morto. Onde é que pode isso? Né? A gente vai ter chance de falar. Não estou falando isso aqui à toa, não é um desabafo incalculado, não. É calculado porque o texto vai passar por isso. Né? E aí, esse amigo fala: cara, como a gente vai ser feliz assim? E Arjuna olha aquela situação e fala: como eu vou ser feliz assim? Porque eu cheguei até aqui com raiva da tramóia, de perder o trono, meu irmão perdeu o trono num jogo roubado, os desrespeitos que eles fizeram com a esposa do meu irmão, os desrespeitos e os abusos com a população, a violência, né? A usurpação, o roubo, a corrupção, a deterioração do país, porque quando os governantes não merecem respeito, o país se deteriora. E isso a gente vive aqui no nosso país. Um exemplo triste disso aí. Né? Então eu cheguei aqui com tudo isso, mas eu não quero matar o filho do capitão da guarda, que brincava comigo quando eu era menino. Eu não quero matar meu mestre e muito, muito, muito menos meu avô. Quero matar meu avô. E agora? Aí vem essa palavra. E agora? Da pessoa que está buscando uma orientação. E agora? E naquele tempo não tinha retirada. Isso da Batalha de Azincourt, que os ingleses estavam tentando fazer, se retirar, e eles se retiraram, e ainda saíram como magnânimos, se retiraram por Calais, e que os ingleses tornaram a fazer isso em Dunkerque, na Segunda Guerra, essa possibilidade não existia. O que existia era um combate até o final, até a aniquilação de um dos lados. Então, eu não quero lutar a guerra, e embora eu também não posso. E agora? Então, vamos ler alguns versos selecionados, que agora a gente vai seguir o rumo do livro. Se vocês quiserem comprar o livro, depois eu indico para vocês, que vocês vão encontrar várias guitas. E tem uns comentários que não são legais, que não vale a pena. De verdade, não vale a pena. Não tem conhecimento verdadeiro nenhum ali. Recomendo que vocês comprem a do Vidya Mandir, traduzida pela professora Glória Arieira, que vem a ser a professora do professor Jonas Macetti, meu professor. Então, começa assim a Gita. Atha Shrimad Bhagavad Gita, Atha Pratamo Dhyaya, Dhritarashtra Uvacha, Dharma Kshetre Kurukshetre, Samaveta Yuyutsavaha, Mamakaf Pandavascheva, Kimakurvata Sanjaya. O que quer dizer? Aí, normalmente, os alunos repetem, né? O professor canta e os alunos repetem. Mas aqui, ok. Vou ler um trecho ou outro, um verso ou outro. Então, começa dizendo: esta é a Bhagavad Gita, Atha Srimad Bhagavad Gita,
Ata Prathamo Dhyayaha. Primeiro capítulo. Esse é o primeiro capítulo. Então, Dhritarashtra Uvacha. Ó Sanjaya. Sanjaya era aquele conselheiro do rei que tinha capacidade de ver a distância dada por Vyasa, lembram-se? Televisão. Tinha capacidade de ver distante. Estando todos reunidos, desejosos de lutar, o que de fato fizeram os filhos de Pandu e os meus no campo de Kurukshetra, onde o Dharma, aquilo que é correto, aquilo que é justo, é respeitado. Então, algumas coisas antes aqui. A Bhagavad Gita, ela é considerada a joia do Mahabharata. E, normalmente, um texto como esse, ele tem uma oração própria de introdução. E, no caso, a Gita tem aquilo que é chamado de uma oração implícita, que é a primeira palavra do texto, que é o nome do rei cego, que era o rei que não reinava, né? Era tratado como rei por Pandu, mas ele mesmo não exercia o poder, que era Dhritarashtra, que era o pai de Duryodhana, o vilão da história, o cara mau. Então, Dhrita quer dizer aquele que sustenta, Irashtra, criação. Então, o nome do rei é aquele que sustenta a criação, ou seja, o poder superior, aquilo que a gente vai ter chance de examinar, de pensar a respeito, com lógica, que tem a capacidade de manifestar todo esse universo. Estou falando dessa maneira para não tocar em suscetibilidade, na sensibilidade, essa palavra agora não vai sair, sensibilidade de ninguém, né? Porque um fato aqui nós não estamos discutindo, que nós estamos aqui nesse momento tendo essa aula, tendo esse momento. Nós existimos, né? Esse mundo existe, e ele tem que ter vindo de algum lugar, de alguma fonte. Ah, houve o Big Bang e estourou. Ótimo. Alguma coisa estourou então, meu filho. Ah, o nada estourou. Meu irmão, não tenho tempo para perder com você. Se você acha que o nada estourou, eu não tenho tempo para isso. Acho que você também não tem, pensa bem. É só uma retórica isso, tá, gente? Não acredito que nenhum de vocês pense que o nada estourou. Depois eu vou contar uma história interessante sobre isso mais adiante, sobre física quântica. Então, temos aqui essa oração implícita no nome do rei. E ele pergunta, né, o que de fato fizeram os filhos de Pandu? Porque, na verdade, ele tinha esperança de que os Pandavas, chegando lá, fossem embora. Porque, de verdade, Dhritarashtra era invejoso, era rancoroso, mas, mesmo sabendo que os filhos dele não seguiam o Dharma, e nem ele, a ideia de uma destruição daquela magnitude não alegrava o seu coração. Então, ele tinha a esperança de que o Sanjaya fosse dizer para ele, olha, eles chegaram lá, olharam um para a cara do outro, apertaram a mão e foram embora. Não teve nada. Aí não tinha Gita, né? Aí não tinha Gita, mas vai ter guerra. Vai ter guerra, né? E aí, a visão da Gita toda, tudo que está acontecendo na Gita, é Sanjaya contando com seu poder de ver a distância, seu poder de televisão, contando para Dhritarashtra. Né? Então, como vocês vão ver, é uma poesia, os versos rimam, uma poesia de 500 mil versos, sendo que a Gita tem 700. E tem uma outra versão que tem 701. Tem um verso na Gita que algumas versões têm, outras não têm. Então, Sanjaya começa a descrever para ele os exércitos, começa a descrever como eles se distribuíram no campo de batalha, começa a numerar os guerreiros famosos que estão em cada um dos exércitos. E ele vai contando. E aí é igual o filme, né? O cara vai contando, aí vai aparecendo aquela névoazinha e você entra na história. Já não tem mais o cara contando, agora você entrou na história. É assim que Vyasa escreveu a Gita. E aí aparece agora Duryodhana
o vilão, o cara mau, o malvado favorito. Não, o malvado favorito é um vilão bonzinho, né? Quem viu o desenho, não dá nem para comparar. Duryodhana era cavernoso. Daqui a pouco me vem um vilão realmente malvado para comparar. Então, Duryodhana conversando com Drona, que era o mestre deles todos, de arqueria, de arco e flecha, e fala, olha que exército, mestre, eles conseguiram montar. Ele vem falando, adulando, puxando o saco, porque ele receava que o coração de Duryodhana se inclinasse para os Pândavas, porque ele sabia que Drona amava profundamente Arjuna. Ele sabia, ele não queria dar isso valor suficiente para mudar os atos dele, mas ele sabia o quanto Drona amava Arjuna, amava seus irmãos. Ele sabia o quanto estava sendo difícil. E ele veio, olha só, que exército eles conseguiram montar, né, mestre? E aí vai falando, olha, fulano, vai nomeando os guerreiros, até que ele passa a nomear os do exército dele. Mas nós também temos guerreiros inacreditáveis, começando por sua honra. Nem falo o nome, vossa honra, Bhavan, usa essa palavra em sânscrito, Bhavan, vossa honra, começando pelo senhor, né? E mais fulano e tal, e enumera, e aí fala das quantidades de tropas e tal, né? E aí ele dá a seguinte ordem, Duryodhana. O principal guerreiro deles era o avô, era Bhishma, que mesmo sendo já entrado em anos, era um homem fortíssimo, com um poder incrível, né? E aí ele dá a seguinte ordem, que todos protejam Bhishma. E era uma ordem que demonstrava a falta de confiança de Duryodhana. A falta de confiança, porque o clima no exército de Duryodhana era de falta de confiança. Eram de pessoas que estavam lutando com o coração pela metade, né? Eu vi uma vez um documentário sobre a Guerra do Vietnã, em que eles colocavam juntos alguns comandantes americanos e comandantes vietnamitas. E aí eles conversavam sobre isso, então sobre o permanente esforço dos americanos para motivar os soldados. Então eles davam cerveja, churrasco, os caras estavam na guerra e faziam churrasco. Eles faziam vista grossa para droga, então os americanos eram abastecidos de droga, usavam droga. Traziam artistas dos Estados Unidos, então tinha show de comediante, tinha show de mulher bonita dançando de biquíni, cantora e tal, para tentar motivar os caras. Reprimiam os protestos nos Estados Unidos, porque muita gente era contra a guerra. Então era uma nação dividida. E morreram 50, se não me engano, 52 mil soldados ou 54 mil soldados americanos na guerra. Não sei se mortos ou baixas, entre mortos e feridos, né? O cara que voltou sem condição de lutar, ou porque morreu ou porque foi ferido. Morreram 2 milhões de vietnamitas. Essa foi a proporção. E aí o comandante vietnamita, o general que estava lá, o senhor, simples, botou a farda, você vê aquela farda já surrada, sabe? Ele fala o seguinte, nós estávamos dispostos a um sacrifício muito maior, porque nós estávamos defendendo a nossa terra e a nossa família. Então, a gente estava disposto a sacrificar muito mais gente, se fosse necessário, a lutar por um tempo muito maior, se fosse necessário. Essa era a disposição do exército dos Pândavas. Essa não era a disposição do exército de Duryodhana, apesar de mais numeroso, apesar de melhor equipado. Então, chega aquele momento que nós falamos em que eles tocam as conchas, e o exército de Duryodhana toca as conchas, o primeiro a tocar é Bhishma, e há aquele grito de guerra, todos dão, e aí também Krishna toca a concha dele, gelando o coração dos inimigos, que agora quer dizer que Krishna vai matar seu próximo inimigo, quando ele toca a concha, e Arjuna também. Agora, Krishna não ia lutar.
Eu omiti esse detalhe quando falei na outra aula, depois lembrei. Quando eles chegam lá para pedir ajuda de Krishna, Krishna fala o seguinte: olha, vocês podem levar a mim ou ao meu exército, mas aquele que me levar, me leva como pessoa, conselheiro, outra coisa. Lutar, eu não vou lutar. E aí Duryodhana, nem pensar, aí é mais uma boca para comer no meu exército, né? A gente em guerra, racionando o alimento, nem pensar. E para a alegria dele, Arjuna escolheu Krishna. Então eles tocam as conchas e aí a batalha vai começar. Tá? Até que chega aquele momento crucial em que, estando tudo praticamente pronto, Arjuna pede: Krishna, me leva então para frente do exército inimigo, que eu quero ver as pessoas com quem eu vou lutar hoje, eu quero ver as pessoas que eu vou matar hoje, aqui nesse campo de batalha. Até esse momento, Arjuna estava com aquele instinto de batalha, estava com sede de sangue, gosto de sangue na boca, olhos vermelhos injetados, e quando ele chega ali, ele vê o exército inimigo. E o que ele vê? Paz. Como assim paz? Por que é usada a palavra paz? Porque aqueles que são tios são respeitados e tratados como pais. Né? Tanto o tio trata o sobrinho como se fosse filho dele, como o sobrinho trata o tio como se fosse seu próprio pai. Essa é a maneira da tradição. É assim que eles fazem. E aí, quando ele olha, tem ali os tios, o avô, o outro avô, cunhado, o amigo de infância, o outro amigo de infância, o outro amigo de infância, o outro amigo de infância, o cara que vinha trazer as refeições no palácio, o outro que limpava, que era desajeitado pra caramba, meteram uma coraça nele, um escudo e uma lança, e o cara tá ali para ser carne de canhão, só para morrer. Não tá ali para matar ninguém, tá ali para fazer número, né? Então ele vê o sogro, né? E ele olha, e então Arjuna fala. E aí ele fala: Arjuna uvacha drishtvaimam swajanam Krishna yutsvam samupasthitam sidanti mama gatrani mukham cha parishushyati vepyuscha sharire me romaharshastra jayata. Arjuna falou: ó Krishna, vendo aqui a minha gente reunida, ansiando pela guerra, meus membros parecem se desintegrar. Minha boca está seca. Meu corpo treme. E eu sinto uma sensação de horror. E ele continua a descrever. Eu li só esse verso, que é o início de Arjuna descrevendo o seu processo físico e emocional. O arco Gandiva cai da minha mão. A minha pele está queimando. Eu não sou capaz de ficar em pé. A minha mente está confusa e gira. Eu olho para essa situação e só vejo maus presságios. O que pode vir de bom dessa situação, Krishna? Eu olhando todas essas pessoas com quem eu desejaria viver. Tudo bem, houve um monte de coisa, eles foram uns pilantras, eles enchiam o saco desde criança, mas são meus primos, está ali meu tio, está o outro tio, está meu avô, meu mestre. Como é que eu posso querer matar essas pessoas? Né? Assim, como eu falei, que eles fazem o Namaskara, né? Eles fazem também puja, que é um ritual onde você faz oferecimentos, se oferece água, se oferece cântico, se oferece o fogo, se oferece incenso, se oferece comida, pode ser fruta seca, uma comida que você preparou, e você oferece para a deidade. É uma maneira de você fazer uma oração que reproduz a natureza, porque a natureza nos oferece tudo isso. A natureza nos oferece flores, a natureza nos oferece frutos, a natureza nos oferece os perfumes, a natureza nos oferece os cânticos dos pássaros, do vento. Né? Por isso que tem essa imagem com essas folhinhas caindo aqui de cima.
representa a púdia da natureza. Aqui. A natureza oferece, né? Então a gente oferece. E tem uma púdia que é feita para os pais e para o guru, para o professor. Né? Então eu falo, cara, essas pessoas merecem que eu faça púdia para elas e agora eu vou matá-las. Né? Então, Arjuna, nesse momento, está desesperado, porque a situação que ele vê diante dele é completamente diferente de qualquer situação onde ele possa se imaginar sendo feliz. Na situação que ele está vivendo, como aquele amigo que me falou, ele pergunta, como ser feliz agora? Porque se eu vou embora, minha reputação está acabada. Se eu fico aqui e luto e mato essas pessoas, eu vou carregar para o resto da vida ter matado as pessoas que eu amo. Como ser feliz agora? Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Ok, pessoal, vou botar o fonezinho. Se alguém quiser, eu sei que nós temos ali as perguntas no grupo de perguntas, né? Que assim todo mundo pode ver, eu também posso ler antes e tal, e ver como é que eu encaixo na aula. Mas se alguém quiser falar algo, perguntar algo. Ok. Bom, entendo que ninguém quer falar nem perguntar nada. Então tá beleza. Isso. Posso falar? É o Sérgio? Isso. Diga, Sérgio. A respeito de um comentário no início da aula, que foi feito a respeito da questão dessa guerra que a gente está passando agora, né, contra o coronavírus e a forma com que vem sendo tratado, né? E aí você usou o exemplo da quantidade de pessoas que morrem por violência nas cidades. Eu não iria nem tão longe. Morre muito mais gente de acidente de trânsito do que o que a gente está vendo aí agora. Os números oficiais de dengue, por exemplo, é de 700 mortes por ano. Né? E se a gente for olhar estatisticamente vários causa-mortes, a gente vai ficar surpreso por fazer tanto alarde com 1.000 mortes por dia num país de 200 milhões de habitantes. O que eu gostaria só de chamar a atenção nessa questão e de forma nenhuma trazer para o lado político, né, tentar analisar isso de uma forma científico-filosófica, é que o que precisa ser observado é que essa causa-morte tem um crescimento exponencial. Esse é o problema. A quantidade de mortes por acidente de carro, por violência, por sarampo, por o que quer que seja, não cresce exponencialmente porque não se replica de forma exponencial. Por exemplo, o dengue, você precisa de um mosquito que pica uma pessoa ou outra. Né? Uma pessoa não contamina outra e esta outra e esta outra. O crescimento exponencial ele se dá quando você dobra o número a cada intervalo. Então, só para encerrar esse comentário, para você ter uma ideia, uma folha de papel que tem uma espessura de 0,1 milímetro, se você aplicar o crescimento exponencial na grossura de uma folha de papel, dobrando ela a cada vez, você pegar um papel e dobrar ele uma vez, aí aquele 0,1 milímetro vira 0,2 milímetros. Se você dobrar de novo, vira 0,4.
Se dobrar de novo, vira 0,8. Isso é um crescimento Até chegar na exponencial. Lua. Se você dobrar uma folha de papel 103 vezes, aí eu vou deixar a pergunta: quanto que você acha que chega a grossura de um papel? Certo? Então, é isso que precisa ser entendido nessa questão. Não é política, não é religiosa, não é filosófica, é científica. Só para encerrar, se você dobrar uma folha de papel que tem 0,1 milímetro 103 vezes, a espessura do papel terá o tamanho do universo observável pelo ser humano. Ok. Tá? Ok? Então, o que está se fazendo é tentar evitar o crescimento exponencial, que você interromper a dobra a cada momento. É só isso. Ok? Grato, Sérgio. Muito interessante esse dado que você colocou. Então, só colocando a clareza do ponto que foi tratado e por quê. Primeiro, essa parte do coronavírus eu não estou discutindo, nem estou minimizando, inclusive porque esse é um momento de angústia e de apreensão. Veio a ideia de oferecer essa aula que a gente está tendo aqui. O que foi colocado, porque tem a ver com a situação que a gente vai estudar no texto, é por que o coronavírus nos causa mobilização e estão morrendo essa quantidade de pessoas que você mencionou, e se não se fizer nada vai morrer mais, até que chegar um ponto em que toda epidemia é assim, né? A minha formação é informática, mas o meu projeto final de curso foi inteligência artificial e eu fiz um sistema de previsão de epidemia. Então, eu estudei bastante de epidemia, porque eu era casado com uma epidemiologista, inclusive. E o sistema que eu fiz, ele é usado até hoje. Ele foi doado para a Secretaria de Saúde. Está lá, se eles usam, eu não sei, não me procuraram mais, mas eu estudei bastante. Então, chega um ponto que a epidemia se exaure. E a gente quer que o menor número de pessoas percam suas vidas, percam seus entes queridos, e a gente quer que, seja qual for a magnitude da dificuldade que terá que ser vivida, que a gente possa viver isso da melhor maneira, e daí esse momento aqui da gente compartilhar esse conhecimento. Agora, a par disso, no Brasil morre mais gente que na guerra da Síria. A Síria está sob bombardeio dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido, da França e da própria Força Aérea da Síria. São várias agremiações lá em combate. E o Brasil consegue matar mais gente que a Síria, numa estatística esvaziada, depois a gente pode falar disso, mas a nossa indignação com isso, a disputa política, a cobrança em cima do governo, não chega a 1% do que está acontecendo nessa situação de Covid. Não estou dizendo que está errado no Covid, em nenhum momento eu falei isso. Eu falei, por que, de outra maneira, a gente se deixa assassinar? Por quê? Então, isso tem um porquê para isso, né? E isso a gente vai examinar no texto. Também. Ok, alguém desbloqueou aí? Alguém quer falar? Agora, agradeço aí, Sérgio, e agradeço a preocupação da gente não transformar isso num debate político, porque a ideia que a gente tem aqui com a aula é da gente ter aqui um momento de união. Agora, vocês estão vendo que esse é um ensinamento que mexe. E mexe, vocês vão ver que mexe, que bota para pensar. E vocês não viram nada, a gente está decolando, o avião está correndo na pista ainda está tocando o chão. E os assuntos que são trazidos, a gente vai ter esse cuidado da parte de disputa política, que é um momento de muita divisão, a gente ter o cuidado de evitar isso. Então, se alguém mais for falar, manter o mesmo cuidado que o Sérgio teve, de não politizar. Obrigada, Eduardo. Estou saindo. Um abraço, gente. Quem quiser sair, fica à vontade. Tchau, obrigada. Tá? Que alguém acho que ia falar? É o Claro, Lucas. professor. Dá licença na pergunta? Vai lá. Dando continuidade a essa questão da pergunta, né, dos objetos do mundo, que não são causa nem efeito para a felicidade,
A pergunta que me vem, a dúvida, é sobre quando vem o sentimento de tristeza, ou até mesmo o de alegria, mas eu falo especificamente o sentimento de tristeza diante de uma determinada situação, como devemos tratar essa emoção, entendeu? Porque, por vezes, me soa que ela deve ser anulada com essa questão que, já sou a felicidade, então vou anular aquele sentimento de tristeza. Nem pensar, nem pensar. Então, nesse curso aqui, não vai dar para a gente ver tudo, né? A gente vai ter uma ideia do que as coisas são, a gente vai mencionar, e uma coisa que acontece é que a pessoa toma gosto por esse estudo, estuda com prazer, a pessoa vê que é legal e que está falando de coisas que são relevantes para ela e que ela quer, como é, por exemplo, essa questão da emoção. E aí a pessoa segue estudando. Então, nenhuma emoção é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nenhuma emoção está errada. Nenhuma emoção está errada. Até hoje, ninguém na face da Terra teve uma emoção errada. Uma emoção errada, ninguém teve. A primeira emoção errada ainda não aconteceu. Número 2. Se eu tenho o impulso de suprimir a minha emoção, é só porque eu estou julgando aquela emoção como errada, como indesejada. O que eu tenho é que, como diz o hino, fazer uma correção do meu pensamento. Eu preciso corrigir o meu pensamento, inclusive em relação às minhas emoções, e aprendo a lidar com elas. E esse aprendizado ele vem em vários graus. Então, número 3, o grau em que começa é eu compreender que essas emoções que eu tenho, tristeza, medo, ansiedade, elas não são opostas à felicidade. Ou seja, a ideia que eu tenho, cara, tem hora que eu estou feliz. Olha só a frase, hein? Tem hora que eu estou feliz. Tem hora que eu estou triste. Tem hora que eu estou com medo. Tem hora que eu estou com raiva. Isso não é verdade. Essas emoções, raiva, medo, ansiedade, tristeza. Em primeiro lugar, como foi dito, nada de errado tem. Em segundo lugar, elas acontecem na mente. Numa camada, vamos dizer assim, mais superficial desse personagem, a gente pensando no sujeito da carteira de identidade ainda, no Lucas, no Álvaro, no Sérgio, no Eduardo, tá? A felicidade está numa camada abaixo, que eventualmente chega à mente. Quando a mente relaxa, a gente vai aprender a sistemática do sofrimento. É engraçado isso, né? A gente vai entender a felicidade através do sofrimento. Isso é muito, muito legal do método, porque a felicidade eu não adquiro. Como tem aquele ditado, e meu pai me fala esse ditado desde sempre, desde que eu sou guri, muito ajuda quem não atrapalha. A gente vai aprender não a adquirir felicidade, a gente vai aprender a parar de atrapalhar. A gente vai aprender como a gente perde a felicidade, que a gente não adquire, a gente só perde a felicidade. Perde a curtição da felicidade que a gente já é, né? Perde o momento me escapou a palavra, de usufruir, de degustar a felicidade, né? De ter a experiência de felicidade. Agora, as emoções não significam que eu sou infeliz, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não significam que a minha felicidade foi perdida. Então, o que a gente aprende a fazer é, em primeiro lugar, não condenar a emoção. Em segundo lugar, ficar com ela. A gente desenvolve uma maneira de agir como se a gente quisesse se livrar da emoção. Então, vem aquela tristeza, a pessoa vai lá e bota um rock para ouvir. Ela se sente sozinho, vai lá e faz uma comida, faz um sanduichão, faz um suco bacana, caprichado. Ou seja, qual é a tentativa da mente? Qual é a tentativa da mente olhando o mundo? Construir as circunstâncias agradáveis. Quando eu boto um rock, quando eu vou ver um programa que eu gosto na televisão, quando eu vou ter sexo, nenhuma dessas coisas estão sendo condenadas. Presta atenção. O que eu estou dizendo é que a gente usa essas coisas como uma estratégia para não viver a emoção que está vindo. E tem hora que está vindo a tristeza. Né? Quando a gente ouve esse ensino da felicidade, a gente cria umas fantasias que são absurdas. O cara é sempre feliz.
morreu a mãe. Aí tá o cara lá, pelo amor de Deus. Né? Tem hora que é hora de ficar triste. Mas isso não diminui a minha autoestima. Porque no momento em que eu me atribuo à infelicidade, isso aniquila a autoestima. Isso é fonte de muito sofrimento, equivocado. Agora, cara, morreu uma pessoa que eu amo, então eu vou ficar triste. Quantos dias? Não sei. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Né? E eu vou aprender o que aquela emoção sinaliza para mim. Então, por exemplo, a pessoa partiu. Será que eu estou dando valor às minhas relações? Será que eu estou dizendo para as pessoas que eu amo, que eu amo? Será que eu estou vivendo com intensidade as coisas que eu tenho para viver? Ou será que eu estou vivendo como se eu jamais fosse morrer também? Como se essas pessoas que eu amo jamais fossem morrer? Essa tristeza está ensinando. Ela é uma bênção. Estou com medo. Então, o que eu posso fazer nessa situação aqui? Estou com medo que eu não vou ter aposentadoria. Cara, eu tenho que imaginar uma fonte de renda. Eu tenho que me adaptar e talvez viver com menos recursos. Né? Talvez ter um estilo de vida mais saudável, porque talvez eu não tenha tantos recursos para pagar tratamento, então é melhor que eu não precise deles. Vou me alimentar melhor, vou fazer exercício, vou fazer alongamento, vou dormir melhor, vou me abster de determinadas coisas que não me fazem bem. Né? Talvez isso tudo não resolva, então eu vou procurar desenvolver força interior pela compreensão e pela oração para aceitar aquilo que vier, que eu possa ter força. Assim, as emoções nos impulsionam. Não é para a gente se livrar das emoções. Tá? Perfeito. Ok, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Maravilha, faça. Então, Alguém mais quer fazer? Porque o Sérgio já falou. Só para dar vez para o outro antes, se for o caso. Ninguém. Vai lá, Sérgio. Então, aquela ideia de que a felicidade não decorre dos eventos que me acontecem e o que a gente comentou no início, né, que a felicidade é tudo, me ocorreram, é mais que uma pergunta, né, é quase um autoquestionamento. Eu penso, consigo alcançar o seguinte. O primeiro questionamento que me veio a ideia é o seguinte: achar que felicidade não decorre necessariamente de uma sequência de eventos não seria querer ser feliz a qualquer custo? E não aceitar que não somos sempre felizes, que a vida é feita de felicidades e tristezas? Né? Só um instante, Sérgio. Só para eu poder ir te respondendo por partes, senão vai ficar uma coisa muito grande. Então, a gente está num nível de exame aqui em que a pessoa recebe essa frase, em que é dita, olha, quando você bota o ovo para cozinhar, o ovo recebe o calor da panela, da água, a água recebe da chapa da panela e a chapa da panela recebe do fogo e o fogo recebe o calor de quem? De ninguém, o fogo é a própria fonte de calor. Né? Da mesma maneira, nós somos a fonte da felicidade. A felicidade não está vindo da experiência. Essa é uma ideia ilógica, que a gente já teve chance de ver, e aí eu torno a dizer, ainda mais quem está querendo ter mais aula, assista às aulas gravadas, porque a mente precisa examinar de novo e ver, caramba, é mesmo. Não pode estar vindo da experiência, porque se surfar fosse fonte de felicidade, quando eu colocasse uma senhora de 70 anos sentada numa prancha de surf em Saquarema, ela ia ficar feliz e ela fica aterrorizada. Ela quer bater em quem fez isso com ela. Pegou a senhora e botou lá no mar, sentada na prancha de surf. Se fosse fonte de felicidade, se a experiência fosse fonte de felicidade, ela estaria feliz. Porque onde está a causa, está o efeito. Então a gente examinou isso. Só que isso é muito novo. A mente precisa ter um tempo para pensar nisso. E aí tem uma armadilha. Porque quando a gente vai pensar sobre isso, a gente pensa com base na bagagem que a gente já traz, já carrega. E a bagagem que a gente carrega é uma bagagem fundada na nossa ignorância.
Ninguém se ofenda de eu estar usando essa palavra. É que essa palavra é verdadeira. Não tem jeito. Essa ignorância está lá e ela precisa ser removida. Então, quando a gente fala que, na verdade, a felicidade não está vindo de fora, a pessoa que está ouvindo uma ideia a ser examinada. Mas eu estou falando para vocês um fato. Isso é um fato. Isso é um fato tranquilo, verificável, logicamente examinável. O que a gente examinou já deu para ver que a felicidade não está vindo de fora, não está. Né? Agora, a mente resiste, a mente demora a largar. E aí surgem várias confusões, viu, Sérgio? Porque... Repete esse exemplo do fogo, da panela, do água e do ovo. Então, você cozinha lá o ovo. O fogo é a fonte de calor ali, ele não está recebendo calor de nada. Da mesma maneira, a gente não está recebendo felicidade por estar vivendo as experiências. Parece que é isso, mas não é isso. Parece, mas um monte de coisa parece e não é. Desde que a gente consiga enxergar, você relaxa. Outro exemplo que foi dado lá, a parede atrás de mim parece estar parada, mas não está parada. Está viajando no espaço a uma velocidade imensa, só que eu também estou, o computador também está. O resultado disso é uma imagem parada, porque está tudo indo na mesma velocidade, na mesma direção. Né? Agora, isso quer dizer que eu não aceito o fato de que nem sempre eu estou feliz? Então, a gente nem sempre tem a experiência de estar feliz. Perfeito, isso é verdade. Mas a felicidade é inerente. Pois é. Isso vai ficar mais claro mais adiante. Como eu falei para vocês, muito honestamente, vai ter dúvida que a gente vai ter que aceitar ficar com a dúvida um tempo. Porque, para a dúvida ser esclarecida, demanda que a gente explique mais coisas. Né? Agora, por enquanto, pensem o seguinte, inclusive, incentivo todos a meditarem. Já já a gente vai colocar meditação também, não vai ser nada pesado, tranquilo, vou fornecer a gravaçãozinha para vocês também, para quem quiser fazer. Por enquanto, fiquem com o seguinte, essas emoções, elas ocorrem numa camada da mente mais superficial. A felicidade não está nem na mente, na verdade. Ela inunda a mente, ela chega na mente. Aí a gente tem a experiência de felicidade. Né? Mas o exame disso parte... E é por isso que Krishna vai falar isso para Arjuna. Né? O exame disso só vai funcionar quando eu me pergunto, mas afinal quem eu sou? Porque olha só aonde está a dúvida, Sérgio. E todos, e Laura, Fernanda, olha onde está a dúvida. No momento que eu coloco, como tem hora que eu estou feliz, tem hora que eu estou triste, tem hora que eu estou com medo, tem hora que eu estou irritado, eu estou dizendo que eu sou esse corpo e essa mente. Que é onde eu consigo observar essas variações emocionais, essas diferenças. Eu estou dizendo, eu sou o corpo e a mente. E aí, realmente, no corpo e na mente tem hora que aparece felicidade, tem hora que não aparece. Tem hora que aparece tristeza. Tem hora que aparece irritação, frustração, né? Melancolia, enfado, e por aí vai. Né? Agora, eu sou o corpo e a mente? E se eu não sou o corpo e a mente, o que eu sou e como é que eu fico sabendo disso? Mas sabendo claramente, não dizendo assim, você pega um livro lá e fala, não, você é o espírito. Ok, você só está dando um outro nome para a minha ignorância. E o que é isso? O espírito é o quê? O que é isso? É ali que está a felicidade? É. Então, mas o que é aquilo? Como é que eu fico sabendo? Porque se sou eu, pô. Eu tenho que saber. Como eu fico sabendo? Eu não quero acreditar. E eu não quero acreditar. Se você vai me falar alguma coisa que no final é para eu acreditar, me fala logo, porque não perco nem o seu tempo nem o meu. Não estou falando de acreditar. Estou falando de compreender, de entender. E aí leva um tempo. Faz sentido. Ok? Claro que faz. Faz sentido é uma frase muito poderosa. Porque, só um instante, Lucas, eu já vi que você levantou a mão. O que a gente está tentando é entender. Sabe o que o nosso intelecto faz? A única coisa que o nosso intelecto faz é observa as coisas do mundo e concatena as causas e os efeitos.
Isso é compreender. Então, voltando ao exemplo do início lá da aula, da hora de dúvida, quando a pessoa fala, não, tem um rinoceronte de 1 tonelada aqui no apartamento de cima. Fala, cara, não tem uma causa possível para isso. Como, né? Que o cara meteu um rinoceronte de 1 tonelada aqui. Como? Entrou pela janela, veio numa caixinha de pizza, foi o entregador que entregou, não tem como. Né? E o bicho ia estar andando aqui, não ia ter barulho? Né? Não tem como. Então, compreender é identificar e concatenar as causas e os efeitos. Isso que o intelecto faz. O intelecto só faz isso. Esse ensino é lindo. É uma maravilha. Vou deixar o Fernando perguntar primeiro, que você já perguntou, Lucas. Vai lá, Fernando. Meu pai querido. Não é propriamente uma pergunta, é assim mais uma colocação. Havia uma frase muito engraçado que já fez parte até de letra de música. E eu vou parafrasear essa colocação, essa frase. Era: eu era feliz e não sabia. Para colocar no presente, eu sou feliz e não sei? Exatamente. Mas é mais do que isso. Você não é feliz, não. Você é felicidade. Porque quando a gente bota eu sou feliz, a gente está se referindo a um estado. Você não é o estado de estar feliz. Tá? Não é um estado. Você é felicidade. Assim como o fogo é calor e é luz. Sem calor não é fogo. Então a gente é felicidade. Toda a felicidade que você sentiu a tua vida inteira é você. Ufa, e vou dizer para vocês, entender isso igual a 1 mais 1 igual a 2 dá um certo trabalho. Mas tira uma montanha das costas. Tira uma montanha das costas. Porque a gente vive as coisas que são para viver, as coisas às vezes são muito difíceis. Às vezes são muito difíceis. Mas você tira o veneno a partir do momento que você não se julga um infeliz, porque esse julgamento é errado. É uma avaliação, é um erro de cálculo. Vai lá, Lucas. Podemos botar também no grupo de perguntas, pessoal, sabe por quê? Está ficando longo e outras pessoas podem querer depois, né? Vamos fazer assim, a gente bota no grupo e se ficar muita dúvida, a gente marca uma aula de dúvida, marca um satsang. Tá bom assim? Que eu tenho outra aula para dar agora também. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Valeu, obrigado. Obrigada, Um muito abraço. obrigada. Boa noite, Foi pessoal. Tchau, tchau. Próxima é sexta, então? Sexta-feira, mesma bate-hora. Valeu, obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigada. Boa noite para Obrigada, todos. pessoal. Boa noite. Fique em casa.